Sim, senhoras e senhores, aqui no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial acaba de chegar aquela história. Quando eu falo aquela história, não é da boca para fora, é porque ela é maravilhosa, ela é espetacular, você vai amar. Me tocou demais o coração, me arrancou lágrimas de verdade, é uma história muito comovente, linda, 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 do princípio até o fim, da primeira sílaba até a última. É uma história que vai realmente prender você e você vai se apaixonar por ela. Tô pronto, vou contar, mas antes de eu começar, antes de eu dar o start aqui, o início, um pedido. Quero que você visite o canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa, o canal da sobrenaturalidade. Tem uma história lá que eu publiquei agora, a respeito de uma fazenda. São 2 capítulos completos. Os 2 capítulos já estão lá, tá? Lá no canal dos mistérios. É uma história, assim, fazendo um resumo, tá? Para que você vá ouvir essa história. Na verdade, é uma senhora viúva. O nome dela é Dona Anália. E ela tem o marido dela assassinado pelo dono da fazenda por uma briga de terra. Sabe quem vai surgir na vida dessa senhora? A viúva. Vai surgir o filho do fazendeiro. O filho do fazendeiro. E aí se estabelece uma guerra interna. Como? Como que ela poderia ficar com o filho do homem que matou o marido dela? E vocês acreditam que o sobrenatural, que o mistério, ele vai ter influência na decisão dela? Vocês acreditam? Então, dá uma passadinha lá. Canal dos Mistérios, a história é sensacional, imperdível. Dá uma passadinha lá, ok? Mas, Paulinho, como é que eu chego nesse Canal dos Mistérios? Basta você digitar assim, no YouTube, Paulinho Boa Pessoa, A Verdade de Cada Um, ou A Verdade de Cada Um, Paulinho Boa Pessoa. Perfeito? Conto com você. Aproveite, seja membro do nosso canal, o que me será muito importante. Se inscreva no canal, o que também é muito importante. E o seu joinha, para que você seja sempre comunicado a respeito das novas histórias. Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque é impressionante história, impressionante e linda a história que eu vou começar aqui. Essa linda história aqui no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial acabou de começar. Rádio é emoção. Rádio é verdade. Rádio é Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Leva, eu não quero essa menina. Eu não gosto dessa menina. Leva essa menina, leva. Não, eu tô dando. Leva essa menina, leva essa menina. Meu nome é Isabela. E por muitos anos eu carreguei dentro de mim uma revolta. Uma revolta que me queimava em silêncio, feito uma ferida que nunca cicatrizava. Eu fui criada por uma família que me deu, sim, amor, carinho e uma base sólida. A minha mãe adotiva, a dona Célia, é uma mulher doce, generosa. Mas quem realmente me contava a verdade nua e crua, e talvez com uma sinceridade exagerada, era justamente a minha avó. Porque você sabe, pessoas antigas, elas têm menos filtro, né? Elas são mais espontâneas, mais sinceras, ou talvez falta de cuidado. Então a minha avó me contava, ela dizia coisas que me machucavam profundamente.
E ela me contava: Isabela, a sua mãe verdadeira, que é tua mãe de sangue, ela não queria você. E quando ela te entregou para a adoção, ela usou exatamente essas palavras: leva essa menina, eu não gosto dela, leva essa menina, leva. Então essas palavras ficaram gravadas em mim como uma tatuagem feita com ferro em brasa. Leva essa menina, eu não gosto dela. Eu escutava essas palavras ecoando dentro da minha cabeça desde criança, como se cada sílaba abrisse uma ferida nova. Mesmo recebendo tanto amor da dona Célia, minha mãe adotiva, seu Pedro, meu pai adotivo, e até da minha avó, a minha avó Janice, não é que ela não gostava de mim, vocês entenderam, é que ela é pessoa antiga, então não tem aquele filtro. Ela gostava de mim, mas mesmo com todo esse amor que eu recebia, lá no fundo, essa frase para mim era destruidora, sabe? Leva essa menina, eu não gosto dela, leva essa menina. Sabe a rejeição? Gente, para prestar atenção em mim. Você se sentir rejeitada nesse ponto pela sua própria mãe, isso pesa, isso dói, isso machuca. Então eu cresci amada pela família que me adotou, sim. Entre carinho, sim, mas também com revolta. Eu fui crescendo com revolta. Eu fui crescendo entre o acolhimento e a rejeição. E quando a adolescência chegou, eu com os meus 17 anos e 1000 dúvidas na minha cabeça, essa ferida ainda latejava mais forte em mim. Leva essa menina, eu não gosto dela. Se coloca no meu lugar. A sua mãe falando assim de você. E como é que você se sente? Ou como você se sentiria? Foi neste momento que apareceu na minha vida o Fernandinho. O Fernandinho, eu tinha 17 anos quando o conheci. O conheci num sarau de língua portuguesa da escola. Ele estudava à noite e eu pela manhã. E naquele dia juntaram todos os turnos da escola e o destino cruzou nossos caminhos de um jeito bonito. Ele subiu ao palco, tinha um pequeno teatro na escola, e ele subiu ao palco do teatro e recitou o poema Pela Luz dos Olhos Teus, de Vinícius de Moraes. Virou até música esse poema. Ele falava com tanta emoção, sabe? Com tanta verdade, eu fiquei encantada quando eu vi o Fernandinho. Quando chegou a minha vez de recitar, porque os alunos iam recitar, não todos, alguns. Chegou a minha vez de recitar, eu também havia escolhido um poema do Vinícius de Moraes chamado Ternura. E foi justamente essa coincidência, a mesma escolha do autor, o mesmo tom de sentimento que aproximou-me do Fernandinho. Descobrimos então que nós dois tínhamos algo em comum. Nós amávamos poesia. E especialmente amávamos poesias do poetinha Vinícius de Moraes. Mas havia uma outra coisa em comum muito forte entre mim e o Fernandinho. E foi algo que nos uniu no mais profundo. Porque o Fernandinho, ele era filho adotivo. Eu era adotada. E ele também era adotado. Olha que coisa. 2 adolescentes. Ele um aninho na minha frente, eu com 17, ele com 18. Ainda 2 adolescentes, 2 corações com histórias parecidas se encontrando no meio da vida. A diferença é que ele não carregava a revolta. Eu sim. Eu era movida por ela. Aí o Fernandinho, a gente se conheceu, ele começou a frequentar minha casa.
Ele passava para me buscar, mesmo estudando em outro horário. A minha mãe o adorava. A dona Célia adorava o Fernandinho. Ele era gentil, educado, atencioso, tão gentil que às vezes eu tinha a sensação de que ele era mais filho da minha mãe do que eu. A minha mãe gostava dele pra caramba, e ele também da minha mãe. Meu pai, o seu Pedro, ele também torcia por nós dois. E papai dizia sorrindo: esse rapaz é bacana, hein? Esse rapaz é legal. Esse rapaz é um bom partido, viu, Isabela? Se você decidir namorá-lo, eu faço gosto. Tomara que vocês se acertem. Eu tinha um pouco de vergonha, sabe? Mas eu acho que deu para entender o quão meus pais eram pessoas do bem e bacana. E aí tudo começou a mudar num acampamento de jovens da nossa igreja. Esse acampamento aconteceu em Minas Gerais, num lugar cercado por montanhas verdes e aquele ar fresco do interior. Uma semana lá, uma semana nas Minas Gerais. Jovens, igreja, sol, música, amizade. Fernandinho, ele estava comigo, ele não saía do meu lado. Ele cuidava de mim o tempo todo. E por causa disso, os amigos começaram a brincar. Ih, olha lá, estão namorando, né? Estão apaixonados. Isso aí vai dar casamento, hein? Isso aí vai dar casamento, eu tenho certeza que isso aí vai dar casamento. Eu ficava sem graça, irritada, mas no fundo, eu até que gostava, meu coração batia forte. Até que numa tarde sozinha, no alto de um morro, a velha lembrança voltou. Era assim, sabe? Eu estava bem. Aí de repente vinha aquela frase. Leva essa menina. Eu não quero essa menina, eu não gosto dela. Leva. Começou a bater aquela revolta. Aquela revolta. E de repente um turbilhão tomou conta de mim. E aquele foi tomando conta de mim. E eu comecei a correr. Eu corri sem pensar. Leva essa menina. Eu não quero essa menina. Eu não gosto dela. Eu comecei a correr. Eu às vezes fazia isso, mas agora estava fazendo isso no acampamento. Sem destino, eu corria, sem saber por que eu queria fugir, eu queria sumir dali, correr até o corpo não aguentar mais. Eu queria correr, fugir. E foi exatamente o que aconteceu. Eu fui correndo por aquele gramado e de repente eu escorreguei. Eu perdi o equilíbrio e despenquei. Eu caí numa ribanceira. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Eu rolei por entre o mato, pedras, até parar num buraco, quase ao nível de um rio. Caí lá dentro, buraco. Acima de mim, mato. Lá dentro, buraco. E quase ao nível de um rio, o buraco. Levei aquele susto. Tentei me levantar, mas as dores que eu sentia eram dores insuportáveis. A minha costela... A minha costela latejava. A dor era insuportável. Minhas pernas não respondiam. E para piorar, eu percebi que a maré do rio estava subindo. A maré do rio estava subindo. E quando o nível da água do rio chegasse ali onde eu estava, eu ia morrer afogado, eu não tinha para onde ir. Quando a maré do rio chegasse ali, que subisse, ia me afogar, porque aquele buraco ia encher d'água. Eu morreria afogada. Havia muitos galhos acima de mim. Então eu comecei a gritar: socorro! Socorro!
Socorro! Socorro! Socorro! Socorro! Socorro! Eu fui gritando, mas eu fui gritando até que eu fiquei rouca, porque ninguém me ouvia, ninguém me escutava. Eu fui vendo a tarde cair, o sol desaparecer, montanhas, Minas começa a fazer frio. A noite chegou e com ela o frio também. As corujas começaram a piar. O piado da coruja de noite assusta. O som delas me dava pavor. Eu comecei a chorar. Eu senti medo. Eu já estava rouca, mas eu ainda gritava: socorro! 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 A voz não saía direito. Socorro! Por aqueles momentos eu senti que aquele seria o meu fim. Triste fim dentro de um buraco. A água do rio, da maré do rio, subiu, entrou, invadiu o buraco. E a água já cobria a minha cintura. E aí começou a esfriar muito mais. Socorro! 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 Foi quando eu vi uma luz. Eu vi uma luz. Quando eu vi aquela luz, eu desmaiei. Eu perdi os sentidos. E quando eu recobrei a consciência, por incrível que pareça, eu já estava sendo socorrida. E sabe quem? Sabe quem me encontrou dentro do buraco? Sim, ele, o Fernandinho. Ele conhecia aquele terreno, ele já havia estado naquele acampamento, noutra viagem da igreja. Ele conhecia demais, ele lembrou: existe um buraco, será que ela caiu lá? Ele estava desesperado atrás de mim, e foi ele. Aquela luz que eu tinha visto era a lanterna dele. Foi ele quem me salvou. Me levaram para o hospital daquela cidade lá em Minas. Eu tinha fraturado costelas e eu tinha uma fratura também ali no tornozelo. Não chegava a ser completa, mas era uma fratura. E o meu pulmão, de acordo com os médicos, tinha um comprometimento que eu tinha bebido água. Eu não vi. Eu acho que na hora que eu desmaiei, eu acho que eu tomei um pouco... Foi a hora que ele chegou. Foi a hora que o Fernandinho chegou. Olha, para que vocês tenham uma ideia, eu fiquei mais de 20 dias internada. Para que vocês tenham uma ideia das consequências da queda. 20 dias. Enquanto eu lutava para me recuperar, um detalhe iria mudar o rumo de tudo na minha vida. Foi assim, em casa, a dona Célia, minha mãe adotiva, ela procurava meus documentos para levar ao hospital. A mãe do Fernandinho, aí é que vai entrar a dona Jurema. A dona Jurema é a mãe do Fernandinho. A dona Jurema, a mãe do Fernandinho, estava com a minha mãe. Ambas são mães adotivas. Lógico, a dona Célia é minha mãe e a dona Jurema é mãe do Fernandinho. E elas estavam juntas. E a dona Fernandinha, a mãe do Fernandinho, a dona Jurema, estava ali com a minha mãe, uma ajudando a outra. A minha mãe ainda preocupada com o meu estado de saúde, se bem que eu estava me recuperando. E foi nesse momento que a dona Jurema pegou registro de nascimento, o qual eu não tinha muito acesso, mas ela pegou esse registro de nascimento
aqui, Paulinho, com a tua permissão e também dos seus ouvintes, eu vou alterar o nome. O nome não é esse. Mas vocês vão entender a razão pela qual eu vou mudar o nome. É muito importante. A hora que a dona Jurema pegou aquele documento que era meu registro de nascimento, que ela olhou o nome da minha mãe biológica na doação, ela viu assim: Madalena Zirkowski. Madalena Zirkowski. Na verdade era esse assim, diferente. Madalena Zirkowski. Só que a dona Jurema olhou assustada. A mãe do Fernandinho olhou para aquele nome assustada, porque ela conhecia aquele nome, Madalena Zirkowski. Peraí, dona Célia, Madalena Zirkowski? É o nome da mãe, a mulher sem vergonha que gritava que não queria a menina que eu levasse. Peraí, Madalena Zirkowski. O clima ficou pesado, porque as duas elas choraram sem coragem de nos contar. Elas não sabiam o que fazer. E acabou sobrando para o meu pai Pedro, para ele me falar. E quando eu escutei o que o meu pai adotivo tinha para me falar, o chão sumiu de novo sob os meus pés. Havia uma grande possibilidade de eu e o Fernandinho sermos irmãos. Como assim? Havia uma grande possibilidade de eu e Fernandinho sermos irmãos. Meu coração se partiu. Eu estou apaixonada por ele. Entendam o que eu estou falando. Ele é meu namorado. Eu estou apaixonada por ele. Ele está apaixonado por mim. Nós nos amamos. Aquilo partiu meu coração. A dor das costelas não era nada perto daquela dor. O que o senhor está falando, pai? Eu estou falando que talvez vocês não possam mais namorar, porque nós estamos achando, filha, que vocês são irmãos. Nós estamos entendendo que você e o Fernandinho, vocês são irmãos. Aquilo foi dito a mim e a ele, Fernandinho, e nós dois começamos a chorar. Vocês estão entendendo a razão, o motivo? Nós nos amávamos. A dor das costelas, ela passou a ser muito pequena, aquela dor. Eu chorei, nós choramos juntos, tentando entender o que Deus estava fazendo conosco. Durante a minha internação, ele continuou indo ao hospital todos os dias. Mas um dia, eu cheguei para ele e falei assim: não vem mais não. Não vem mais não. Por quê? Não vem mais não, porque eu não sei como te olhar. Eu te amo. Eu também te amo. Então é por isso, não vem mais não, não vem mais. Mas ele ia. E quanto mais eu ouvia, mais me doía pensar que talvez aquele amor fosse proibido. Aquele amor não ia poder acontecer. Então ele respeitou. E ele sumiu por uns tempos. Mas ele não desistiu. Só que o Fernandinho, ele estava tão interessado que com aquele nome diferente, Madalena Zirkowski. Madalena Zirkowski. Vocês sabem que esse não é o nome.
mas é tão diferente quanto esse. Ele com aquele nome, Madalena Zirkovski. Fernandinho começou a investigar. Ele buscou, na época, já havia internet. Ele buscou na internet. Ele ligou para clínicas, ligou para hospitais. E sabe aquela história, quem procura acha? Sabe aquela história, quem procura encontra acha? Pois um dia ele teve uma informação que uma tal Madalena Zirkovski estava viva e internada numa clínica psiquiátrica grande que existia ali na nossa região. Ele não teve dúvida. O Fernandinho foi até lá. Mas a mulher estava louca. Eu não sei se ela estava tão louca daquele jeito. Os remédios, eu não sei o que era, mas ela não falava absolutamente nada ligado a nada. Ela mal se lembrava dos filhos, apenas ela dizia frases confusas. Eu tive muitos filhos. Ele tentando conversar com ela, abrir um diálogo com ela. Eu queria falar sobre os filhos da senhora. Eu tive muitos filhos. Dei tudo. Na terceira visita, ele foi insistindo. Na terceira visita, ela começou a contar. Por favor, eu queria que a senhora se lembrasse, é muito importante, tenta lembrar. Tive muitos filhos. Eu dei o meu filho, eu dei um menino. Eu dei o meu filho um menino. Só um menino? Menino. Eu dei um menino. Sim, mas é só um menino? A menina. Eu dei a menina. Eu dei o menino. Eu dei a menina. A menina também era filha da senhora? A menina não. A menina não era. A menina que eu dei era filha de uma mulher. Eu tinha brigado com essa mulher. Essa mulher foi amiga. Ela foi amiga. Mas eu briguei por causa de homem. Brigamos por causa de homem. Eu briguei com ela. Eu briguei. E essa menina era filha dessa mulher. Eu tinha brigado por causa de homem. E eu vinguei, sabe? Vingou como? Eu roubei. Eu roubei a filha dela, eu roubei. Sei. E então? Aí eu roubei a filha dela, não podia ficar com ela. Eu dei. Eu dei. Eu tinha dado o menino já. O menino já tinha dado. Eu dei a menina é minha, não era minha, eu dei a menina dela. E depois disso eu sumi no mundo. Eu desapareci no mundo. A senhora tem certeza? Foi assim a história. Mas a senhora tem certeza? Certeza do quê? Não sei o que quer saber? Não sei o que quer saber? Eu dei a menina. O menino era meu filho. A menina não era. Eu dei. Quando o Fernandinho ele voltou para o hospital para me contar, foi exatamente no dia que eu tive alta. Naquele dia eu tinha ido para a fazenda da família no interior para eu descansar, tentar esquecer. Mas como esquecer?
O Fernandinho, ele era a minha própria vida. Ele não quis falar no hospital, não. Foi lá na fazenda, olhando nos meus olhos. Isa. Ele me chamava... Meu nome é Isabela. Ele sempre me chamou assim... Isa. Se o que a Madalena Zirkovski me contou for verdade, nós, eu e você, nós não somos irmãos, Isa. Nós não somos irmãos. Como assim? Aí ele me contou, nos detalhes tal qual eu contei para vocês. Então nós não somos irmãos? Não. Se for verdade, né, o que ela falou. Sim, se for verdade o que ela falou. Mas ela tá louca. Ela tá completamente louca. Mas tem jeito da gente saber a verdade. Tem o exame? Sei. Tem o exame. A gente inclusive pode contar com ela até na doação, ou nós dois podemos fazer. Sim, é verdade. Peraí. O que foi isso? Mas... Pera um pouquinho. Sabe? Tem uma coisa muito importante. A coisa que mais me dói. A coisa que mais me dói, Fernando. Você sabe qual é? Sei. A coisa que mais me dói é saber que a minha mãe falou assim: leva essa menina, leva, eu não gosto dela, leva essa menina, eu não gosto dela. Então, você tá entendendo o que eu quero falar? Tô entendendo. Então, essa frase, se foi dita e deve, lógico, deve ter sido dita, a sua avó jamais mentiria. Se essa frase foi dita, essa frase não foi dita pela sua mãe. Essa frase foi dita pela mulher que te raptou, que te roubou. Nossa. Se isso for verdade, isso vai me curar dessa dor que eu levo, aqui dentro do meu peito. Essa dor profunda, Fernandinho, que eu levo aqui dentro do meu peito. Se isso for verdade, você vê quantas soluções tem nessa verdade? Nós dois podemos continuar, lógico, namorando. E essa dor que me maltrata, que me machuca, que me fere, será curada. Pois é. Isso tem que ser verdade. Mas para isso, nós precisávamos investigar. E você que está ouvindo aqui nesse canal, aqui nessa emissora, você vai saber os detalhes dessa investigação no próximo capítulo dessa história fantástica e imperdível em A Verdade de Cada Um. Why am I always my own enemy? Stronger is something I wanna be. Hope keeps on breaking on
the kitchen floor. I want more than this. I'm not good at being nice to me. Always something else I wanna be. Every time it's different than before. I get torn from it. Ooh, I got knocked down again. Ooh, but I get back up from it. Time turned out to be a thing that burned me in the end. But pain is just a season, all the worst things always meant. A heart doesn't break even, no, I'm trying to learn to be okay with it. Cause if I can't love me in pieces, then it won't work when I'm fixed. I know I'm growing, maybe I'm just doing it slowly. I wanna turn all of my misery into something better. Nobody next to me, alone is where I'll find the best in me. I wanna learn from all the history, hold it all together. Ooh, I got knocked down again. Ooh, but I get back up from it. Time turned out to be a thing that burned me in the end. But pain is just a season, all the worst things always meant. My heart doesn't break even, no, I'm trying to learn to be okay with it. Cause if I can't love me in pieces, then it won't work when I'm fixed. My heart doesn't break even, no, I'm trying to learn to be okay with it. Cause if I can't love me in pieces, gotta feel it keep healing till the peace